Tradutor. Otaquinho. Todas as pessoas dentro da cidade sentiram uma forte vibração quando uma luz cegante irrompeu acima da cidade. Os tremores secundários da explosão foram perigosos. Felizmente, eles estavam dentro da barreira da cidade, ou então morreriam com exceção de alguns indivíduos poderosos na cidade. Depois de alguns momentos, a bola gigante de chamas desapareceu e revelou a figura de Bargan junto com o resto dos oficiais de 7 círculos. Uf! Bargan ergueu a mão e enxugou o sangue na boca. Ele estava respirando pesadamente e tinha marcas de queimadura em seu corpo. Esta é a razão pela qual eu não quero usar meu feitiço interior perto de mim. Ele pensou enquanto olhava para as figuras dos oficiais de 7 círculos. O feitiço interno de Bargan era tão poderoso a ponto de se tornar uma espada de 2 gumes para ele. Em circunstâncias normais, ele poderia lançar este feitiço e controlá-lo para que não recebesse nenhum dano, mas esta situação era uma emergência. Se ele não usasse seu feitiço interno, ele ficaria em desvantagem. Ainda assim, já faz muito tempo que ele lutou contra alguém que poderia fazer com que ele usasse seu poder máximo. Essas pessoas dos 7 pecados capitais eram muito fortes. Ele não conseguia imaginar o quão poderosos eram os pecados. Yuvi e o resto dos oficiais de 7 círculos estavam cheios de marcas de queimaduras por todo o corpo. A mão esquerda de Yuvi estava lentamente se transformando em cinzas. Seus camaradas sofriam da mesma condição que ele. Na verdade, a condição deles era pior do que a dele. A temperatura da área ao redor deles estava muito alta. Era mais alta do que a temperatura do magma. A atmosfera extrema dissolveu todas as criaturas ao seu redor. Ninguém poderia sobreviver neste ambiente hostil, a menos que estivesse acima do rank A muito forte. Mesmo com uma bênção, havia uma pitada de medo em seus olhos, mas desapareceu rapidamente quando ele se lembrou de seus objetivos. As 4 pessoas que lançaram o feitiço Grande Teletransporte estavam deitadas na superfície da barreira da cidade. Metade de seus corpos foi queimado. Seu poder não foi suficiente para bloquear completamente o ataque de Bargan, então eles pagaram o preço. Bargan não se importava com eles. Ele sabia que eles iriam morrer e seus ferimentos não sarariam facilmente, a menos que houvesse um curandeiro Rank S em seu grupo. Mas pelo que viu, ele poderia adivinhar que não há curandeiro no grupo dos oficiais de 7 círculos. Ele abriu ligeiramente a palma da mão e as chamas explodiram de seu corpo. Essas chamas têm propriedades curativas, então podem curar algumas de suas feridas até certo ponto. Ainda assim, não é o suficiente para curar completamente todos os ferimentos causados por seu feitiço interno. Yuva abriu os olhos amplamente quando viu isso. Esse cara tem habilidade de cura. Apresse-se e atrapalhe-o. Ele gritou antes de atacar Bargan em velocidade extremamente alta. HMPH. Bargan bufou e também avançou em direção a eles. Ele não tinha medo de lutar contra eles. Ele sabia que tinha vantagem nesta batalha. Bum! Bum! Eles lutaram no céu em velocidade extremamente alta. Souta chegou à sala de controle do instituto. Ele viu que alguns dos professores restantes já estavam aqui. Eles estavam conversando um com o outro. Os professores viraram a cabeça quando ouviram uma voz atrás deles. Eles encontram Souta, o rank 1 do primeiro ano, caminhando em sua direção. Ó! Souta, o que você está fazendo aqui? Um dos professores perguntou. Vim aqui para verificar por que o Instituto ativou a barreira de proteção ao seu redor. Quero deixar este lugar e verificar minha legião. Então, o que aconteceu aqui? Souta respondeu a eles. Mesmo tendo uma ideia geral sobre o que aconteceu aqui, ele ainda tinha que perguntar para evitar suspeitas. Eles não responderam imediatamente à sua pergunta. Depois de um tempo, eles decidiram responder. Afinal, ele era aluno deste instituto. Então ele tinha o direito de saber o que aconteceu aqui e talvez Souta pudesse ajudá-los. Não sabemos o que aconteceu nem quem ativou a barreira. O professor parou por um momento antes de acrescentar, esta porta da sala de controle está trancada. Nossa identificação não funcionou, então não podemos abrir esta porta. Souta caminhou em frente à porta metálica e olhou para o objeto retangular ao lado da maçaneta.
Ele então se virou para os professores e perguntou: Professor, posso pegar sua carteira de identidade emprestada? Aqui, um dos professores passou sua carteira de professor para Souta. Eles eram os professores mais fracos neste instituto, mas sua força ainda estava no auge do rank B, claramente mais alto do que o grupo de rank B que Souta lutou na Guerra de Legiões. Recebendo a identificação, Souta lembrou daquele grupo de ranks B. Em uma batalha cara a cara, ele não seria capaz de vencer contra eles. Rami e ele trocaram golpes naquele momento e foi ele quem se machucou. Bem, Souta não os matou. Eles não eram pessoas más. Se eles não valorizassem seus companheiros, Souta não seria capaz de usar aquele truque contra eles. Se eles não se importassem com seus companheiros, ele os mataria mesmo que tivesse que usar modo alma de sangue e posse ao mesmo tempo. Qualquer uma dessas duas opções, o resultado será o mesmo. Essa luta tornou-se um alerta para as pessoas que têm algumas más intenções contra sua legião. Souta balançou a cabeça e colocou esses pensamentos no fundo de sua mente. Não é hora de pensar nessas coisas. Deixe-me ver, ele colocou a identificação que recebeu na frente do objeto retangular. O objeto retangular foi um dispositivo utilizado para verificar a identidade dos professores. Ele irá verificar as runas mágicas que foram impressas no ID se eles têm autoridade para entrar na sala de controle. Após alguns momentos, o dispositivo de verificação emitiu uma luz vermelha indicando que eles não tinham autoridade para entrar na sala de controle. Veja! Não podemos entrar na sala de controle. Todos os alunos não tinham autoridade para entrar na sala de controle, então apenas os professores podiam entrar. Não há exceção. Um dos professores explicou a Souta. Alguém mudou o método de verificação. Não acho que podemos entrar na sala de controle usando o método normal. Souta disse enquanto balançava a cabeça. Seu conhecimento sobre isso era quase nenhum. Ele dificilmente poderia construir um círculo mágico sem a ajuda do sistema, então como ele poderia escrever as runas dentro do dispositivo de verificação? Ele se levantou e disse: devíamos encontrar alguém que seja especialista em runas. Ele então olhou para a sala de controle. Ele sabia que era impossível para eles entrarem à força nesta sala. Esta sala estava cheia de camadas de barreiras. Um rank B como ele não poderia quebrá-la. Os professores também não seriam capazes de quebrá-lo, pois eram apenas um rank B de auge. Oh! Ele se lembrou de uma pessoa que tem o poder acima do rank B. Se ele não estava errado, essa pessoa estava no porão, de acordo com o professor Barga. É hora de encontrar Yanagi Shina. Ele se perguntou o que ela estava fazendo neste momento.